lá para uma outra aula. Então, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam todos bem, todos ótimos, que vocês tenham gostado das últimas aulas. Agora, as aulas vão ter um diferencial, certo? Antes nós estávamos utilizando as folhas, as atividades na folha, e agora nós vamos utilizar o caderno e vamos utilizar o livro, sendo o caderno para nós fazermos as atividades e o livro como atividade extra, atividade para vocês fazerem em casa com a ajuda do papai e da mamãe, certo? Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos falar hoje a nossa aula de sessão de língua portuguesa, mas antes de iniciar, pode passar, por favor? Antes de iniciar, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos lá, dê as mãozinhas uma à outra, fecha os olhinhos e repete contigo. Papai do céu, eu te agradeço pelo dia de hoje, por minha família, por meus amigos, por todos que amo e quero bem, e te peço que abençoe a todos nós. Amém. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos falar sobre leitura de imagem. Isso mesmo, ler a imagem, isso mesmo que você pensou. Como é que a gente faz para ler uma imagem, Pia? Você pode estar pensando. Bom, as imagens revelam pra gente muita coisa. Nós podemos olhar para uma imagem e nela ver várias situações e que nós podemos ler a imagem. Não precisa ter letras, mas a imagem pode passar pra gente momentos, emoções, sentimentos, várias cenas que podem ser reveladas em uma imagem. Então, como nós estamos vendo nessa imagem? O que nós podemos ver que a imagem mostra pra gente? Então, tem várias crianças brincando, não é isso? Nós podemos ver um balanço, onde a criança está brincando no balanço, tem duas crianças que estão brincando com a bola, tem outra criança que está brincando naquele brinquedo. Podemos ver também que há animais, não é isso? Tem um animal ali e o balão, que é o cachorrinho que está brincando com o balão. Tem abelhinhas aqui, borboleta, passarinho no bebedouro. Então, o que essa imagem pode nos trazer? O que, é que a gente pode ver nessa imagem, ler nessa imagem? Essa imagem mostra muito um cenário que é comum para a criança. Então, lendo essa imagem, olhando a imagem, nós temos algumas perguntinhas sobre ela. Então, a imagem nos ajuda a responder. Então, a primeira perguntinha que nós temos ali, para você, o que é ser criança? Então, conversa com a mamãe, fala para a mamãe o que é que você acha e o que é ser criança. O que para você é ser criança? Ah, criança pode ser brincar, aproveitar momentos com outras crianças. Criança é quando se passa pela fase da infância. Tem vários exemplos, mas o que para você é ser criança? Como você se vê sendo uma criança, certo? Então, como você relaciona a imagem ao lado à sua infância? Então você pensa, o que é que você faz no seu dia a dia? O que é que você gosta com essa imagem? Dá para relacionar? Você acha que essa imagem representa o que você é como criança? A próxima pergunta. De que maneira você acha que as crianças podem aproveitar adequadamente a sua infância? Então você vai pensar de que forma a criança ela pode aproveitar a infância dela e fala para a mamãe, certo? A próxima pergunta é de que maneira você aproveita a sua infância? De que forma você aproveita a sua infância? Ah, brincando, assistindo desenhos, passeando, brincando com seus priminhos, priminhas ou com seus amiguinhos. De que forma você aproveita a infância, certo? E o próximo ponto, quando você acredita que a infância é desrespeitada. Porque há o respeito e há o desrespeito, certo? O respeito é quando as outras pessoas nos respeitam e nós respeitamos as outras pessoas. O que os outros querem, a vida dos outros, a forma que o outro é, nós respeitamos. E do mesmo modo, essas outras pessoas precisam respeitar a gente. Mas o desrespeito é quando isso não acontece. Então, quando você acha que a infância, que você ser criança é desrespeitado, certo? Conversa com a mamãe, pensa um pouquinho nas perguntinhas que tio falou, certo? E vê a imagem, que é uma imagem que no seu livro também tem uma imagem, a leitura de imagem, na página 6, que mostra crianças brincando também, como está mostrando a imagem, certo? Então agora, depois de ver as imagens, nós vamos para a atividade. No seu caderno já está tudo certinho. E lá tem, em português, você abre na matéria de português e tem o nome atividade e embaixo tem o número 1. Lembrando que antes você tem que colocar o nome da escola e a data, certo?
e embaixo tem o número 1. Então agora você vai dar uma pausa, certo? Para escrever o que a tia colocou aqui para você fazer, que é para você desenhe o que para você é ser criança. Tem um quadro onde você vai desenhar, certo? Então vamos lá para essa atividade. Bom, e o nosso próximo assunto é as vogais. Nós fizemos uma revisão das vogais em uma aula passada, mas agora nós vamos retomar e vamos fazer atividades sobre as vogais, certo? Então as vogais, para a gente lembrar elas, certo? Eu trouxe aqui para a gente lembrar, então vamos repetir com tia? A vogal A, E, I, O e U, certo? Essas são as vogais. Pode passar, por favor. Então, o nosso alfabeto é composto por 26 letras. Porém, dessas 26 letras, 5 são vogais. Então, quando a gente une uma vogal a uma consoante, nós formamos as sílabas, juntamos e formamos as palavras, certo? Então, continuando com as vogais, pode passar? Então, nós trouxemos a primeira vogal A, um exemplo, A de abelha. Nós temos essas letras aqui são as letras de imprensa, letra bastão, as conhecidas letra bastão, mas as que nós utilizamos é a letra cursiva. Então, o A maiúsculo e o A minúsculo. Por favor. A próxima vogal é a vogal E, é de estrela, é um exemplo. Também a letra bastão e aqui a letra cursiva, que é a que nós utilizamos, que é a letra E maiúsculo e a letra E minúsculo. Pode passar, por favor. A próxima é a vogal I, e nós temos I de ilha, então o I maiúsculo e o I minúsculo. A próxima é a vogal O, então O de ovo, tem o O maiúsculo e o O minúsculo. E a última é a vogal U, então U de uva. Então, temos o maiúsculo e depois o minúsculo. Então, as vogais, elas podem aparecer em outras posições. Então, assim, nas palavras, não necessariamente sempre as vogais vão estar na primeira letra. Elas vão ser a primeira letrinha da palavra. Normalmente, há várias palavras que elas iniciam, mas elas também estão ou no meio ou no fim das palavras. Então, nós temos... Pode passar, por favor? Pode ir. Nós temos alguns exemplos, como por exemplo, a palavrinha cigarra. Então nós podemos notar que tem a vogal I junto com a consoante C na primeira sílaba. Depois temos ela no meio, a vogal A, e a vogal A no fim. Então ela não precisa aparecer apenas no início das palavras, certo? Aqui na palavrinha pato, nós temos a vogal A junto do P, formando a sílaba pá. E temos a vogal O junto do T, formando a sílaba to. Então, pato, ela se encontra no meio aqui da palavra e no fim. Bola, por exemplo. Encontramos a vogal O juntinho do B, formando a sílaba bo. E a consoante L com a vogal A, formando lá. Então, bo, lá. Outros exemplos é boneca. Nós podemos ver que a vogal O aparece juntinho do B, depois aparece a vogal E e depois a vogal A. E tem sol ali, que a vogal O aparece ali no meio entre S e L. E temos buzina, onde aparece a vogal U, a vogal I e a vogal A. Certo? Pode passar. Então, agora nós vamos fazer uma atividade sobre as vogais. Certo? Tia vai explicar, você vai pausar para poder escrever no seu caderno. Abaixo daquele quadro onde você desenhou o que para você é ser criança, tem o título das vogais, para você colocar as vogais e a atividade. E no número 1 você vai escrever no seu caderno, escreva as vogais. Nesse quesito você vai escrever as vogais que a tia acabou de falar, certo? Em letra cursiva, ou maiúsculo ou minúsculo. E no quesito 2 você vai escrever, copie as palavras abaixo e faça o que se pede. Então, você vai copiar essas palavras que se iniciam com as vogais. Então, nós temos aqui animal, elefante, osso, igreja, estrela, uva, ovo, abelha, ema, ilha, urubu, ave, urso e iara.
Todas elas, como você pode ver, começam com uma vogal, certo? Não quer dizer que as vogais estão apenas no início das palavras. Elas também aparecem no meio e no fim das palavras, tá vendo? Então vocês vão dar uma pausa agora para copiar a atividade. Dando continuidade à atividade que nós estamos fazendo, você num pontinho vai escrever: agora pinte nas palavras acima. Está no caderno de vocês bem organizado. Então na letrinha A vai ser escrito a vogal A de azul. Na letrinha B, a vogal E de vermelho. Na letrinha C, a vogal I de amarelo. Na letrinha D, a vogal O de verde. E na letrinha E, a vogal U de laranja. Então, o que é que vai ser feito? Pode voltar, por favor. Só para mim explicar o anterior. Não, vai voltar. O anterior. Pode voltar, mais um. Isso. Lá você vai olhar, por exemplo, a vogal O vai ser pintada de vermelho. Então, você pega o lápis de cor vermelho, vem aqui e vai pintar. Onde tiver a vogal A, você vai pintar com a correspondente, pode passar, por favor, ao que está pedindo aqui. Então, A é de azul, na verdade. Então, azul, você olha lá, onde tiver a vogal A nas palavrinhas, você vai pintar de azul. Onde tiver a vogal E, você vai pintar de vermelho, a vogal, certo? Onde tiver a vogal I, você vai pintar a vogal I de amarelo. Onde tiver a vogal O, vai pintar a vogal O de verde. E onde tiver a vogal U, vai pintar de laranja. Então, você vai pintar aquelas palavras, as vogais nas palavras, certo? Então, com a ajuda de mamãe, você vai pintando cada uma das vogais nas palavras. Então, dá uma pausa e escreve a continuação da atividade agora, certo? Bom, o próximo assunto da aula de hoje são os encontros vocálicos, que nós já havíamos visto antes. Então, o encontro vocálico é quando nós chamamos quando há junção entre duas vogais. Se nós juntamos duas vogais, há um encontro entre as vogais. Por isso que é encontro vocálico, encontro entre as vogais. Então, elas se encontram e vai formando palavrinhas. Então, se eu juntar A mais I, como tem aqui no quadro, A mais I, eu formo a palavrinha ai. Sabe quando a gente se machuca, a gente fala ai? Pronto. Então, é A mais I que eu escrevo essa expressão. Também ou a gente fala ai ou a gente fala au, ou senão o cachorrinho fala au au. Então, quando a gente junta A mais U, eu formo au. Quando juntamos E mais I, formamos EI. Quando a gente quer falar com alguém, fala ei, você vem cá e tal. Isso, quando a gente vai falar EI, é a junção da vogal E com a vogal I. Quando eu vou falar eu, não estou falando eu quero isso, ou algo do tipo, eu falo eu, é a junção da vogal E com a vogal U, eu. A junção da vogal O com a vogal I é oi. Quando eu quero dar oi a alguém, então oi. E a junção da vogal U mais I é ui. E também é quando a gente se machuca, algo do tipo que a gente fala ui. Então, é essa junção. A junção dos encontros das vogais, que formam os encontros vocálicos, formam essas palavrinhas, certo? Pode passar, por favor. Então, aqui, ó, o cachorrinho que fala au au. Pode passar. Então, se a gente junta A mais U, a gente forma au. Pode passar, por favor. Quando a menininha olhando para o espelho, falando eu, ela está se vendo. Então, eu. Quando eu junto E mais U, eu formo, pode passar, eu. Certo? O próximo. A menininha que está dando tchauzinho, falando oi. Então, oi, e olha o que está escrito das duas maneiras, certo? Maiúsculo e minúsculo, letra bastão, maiúsculo e minúsculo, letra cursiva. Então, quando eu falo oi, é a junção, pode passar, de O mais I, que forma oi. Tem também, pode passar, o menininho que está falando com o outro, ei. Então, também em forma de bastão e cursivo. Quando eu junto E mais I, que forma EI. Então, a nossa atividade sobre os encontros vocálicos agora. Você novamente vai dar uma pausa após te explicar para você copiar, certo? No seu caderno já está os enunciados e no quesito 1 você vai escrever: pinte os encontros vocálicos que aparecem nas palavras abaixo. Então, nessas palavras aqui,
você vai procurar os encontros vocálicos, ou seja, quando tem duas vogais juntas, duas ou mais vogais juntas, mas nesse caso aqui aparece apenas duas vogais juntas. Então você vai procurar, por exemplo, na palavra calmaria. Onde é que nós encontramos duas vogais juntas? Ó, calmaria. Tem duas vogais juntas aqui, não é isso? Então você vai pintar. E o mesmo você vai fazer nas outras palavras, ó. Dicionário. Você vai procurar onde tem os encontros vocálicos, duas vogais juntas. Minguante, auditório, doutor, saúde, tesoura, caule e braille. Então, você vai olhar em cada uma dessas palavrinhas depois que você copiar e vai pintar os encontros vocálicos, certo? Então agora você dá uma pausa e copia a atividade. Pronto. Copiou as atividades no caderno, vamos para as atividades no livro. Então abre contigo agora o livro na página 7, que é a primeira página. Então as páginas serão as 7, você pode folhear agora a página 7, 8, 9 e 10. Então são as páginas que você vai responder as atividades. Então vamos lá. Quando você abre a página 7, vamos lá na página 7 agora. Então você encontra o conteúdo sobre as vogais. Nós temos aqui na página 7 um texto, certo? É uma canção que fala o seguinte, é logo onde tem as vogais dançando, que tem o seguinte: somos 5 amiguinhas e adoramos passear. Quando damos as mãozinhas, vejam só o que vai dar. A, E, I, O, U, que são as vogais dando as mãozinhas. E aqui, onde tem a atividade, tem as perguntas para vocês responder. No primeiro tem o seguinte: a letra da canção fala sobre o quê? O que é que a letra da canção fala? Então, no quesito A tem... Aqui fica melhor para aqui. Tem o alfabeto, aí acompanha com tia. No B, a língua portuguesa. No C, as vogais. E no D, as consoantes. Então, você vai marcar um X aqui no quesito onde tem especificando do que a canção fala, certo? O que é que a canção está falando? Quais são as letras, se está falando de letras, o que é que a canção fala? Você vai fazer um X. No 2, tem quantas vogais aparecem na canção. Você vai pintar a mão que indica a quantidade correta. Então você vai contar quantas vogais aparecem. Tia já falou na aula quantas são as vogais do alfabeto, não é isso? Mas aí você vai contar e vai ver nas mãozinhas. Tem uma mãozinha que está fazendo assim 2, tem outra que está fazendo 3, tem outra que está fazendo 4, tem outra que está fazendo 5. Então você vai pintar a mãozinha correta. No 3, no quesito 3, tem o texto diz que as vogais são A, unidas, B, amigas, C, irmãs, D, inimigas. Então você vai marcar um X na letrinha que estiver a opção correta, certo? No quesito 4, tem o que as vogais gostam de fazer juntas. O que é que elas gostam de fazer juntas que a canção falou? Você vai pintar a imagem correspondente. Tem duas imagens. Você vai olhar as duas imagens e vai ver qual das duas está correspondendo ao que a canção falou pra gente, que elas gostam de fazer juntas. Na página 8, continuando, a atividade da página 8, no primeiro quesito tem marque a alternativa correta. Letra A, existe mais de 10 vogais no nosso alfabeto? Letra B, existe um número infinito de vogais no nosso alfabeto? Letra C, existe 5 vogais no nosso alfabeto? Ou letra D, o nosso alfabeto é composto apenas por vogais? Então você vai fazer o X na opção correta. No quesito 2, você vai descobrir quantas vezes cada vogal aparece no quadro. Tem um quadro com várias vogais, então você vai ver quantas vezes aparece. Embaixo tem os quadradinhos para você colocar a quantidade, certo? Em numeral. A vogal A aparece quantas vezes? Então você vai para o quadrinho, vai contar e vai ver quantas vezes acontece. Do mesmo jeito com as outras vogais. A vogal E com a vogal I, com a vogal O e com a vogal U. Você vai ver quantas vezes aparece, contar elas e colocar nesses quadradinhos o número correspondente a quantas vezes ela aparece. No quesito 3, você vai circular todas as vogais que encontrar no nome dos animais. Então nós temos o morcego, o golfinho, koala, o sagui, borboleta, lebre, girafa, hipopótamo e zebra. Não é isso? Não são os animais que aparecem aí? Certo, você vai circular as vogais
que aparece no nome de cada animal. No quesito 4, você vai destacar as vogais que não se repetem em cada palavra. Então, nós temos aqui um conjunto de palavras nesse quadro e tem vogais que se repetem e tem vogais que não se repetem. Então, você vai circular as que não se repetem. Temos peteca, cocada, louco, abelha. Aí no outro quadrinho, alegria, abacaxi, isqueiro, coelho. No outro quadrinho, camisa, peixe, iguana e amarelo. Então, nessas palavras você vai circular aquela vogal que não se repete, que não tem mais de uma dela, só tem uma, certo? Então, indo para... Essas são as atividades sobre as vogais. Quando a gente vai para a página 9, vamos para a página 9 agora, nós temos os encontros vocálicos. Então, tem um texto e tem as perguntas sobre o texto. Você vai ler, mamãe vai ler o texto com você e vai responder as questões sobre os encontros vocálicos, certo? No quesito 1 tem, de acordo com o texto, que palavras foram formadas com os encontros das vogais? Você vai escrever. Então, foram formadas as palavras. Que palavras? Aí você coloca as palavrinhas que foram formadas com os encontros vocálicos, que é o caso, como já deu exemplo, de ai, quando tem o ai e o i junto, certo? No quesito 2, tem por que as vogais resolveram se unir? Assinar a alternativa correta. Então, de acordo com o texto, como eu falei com você, tem essa resposta. Então, no quesito A, elas queriam descobrir que novas palavras poderiam formar juntas. B, elas estavam cansadas de aparecer sempre nas mesmas palavras. C, no caso B, agora C. Elas não gostavam mais de outras letras com quem se juntavam. E letra D, elas estavam cansadas de viver separadas e decidiram conversar. Então, concluíram que deveriam se unir e formar pequenas palavras. Então, você vai marcar o X na alternativa correta de acordo com o texto. No quesito 3, tem associa o encontro vocálico à cena correspondente. Então, tem as cenas e tem os encontros vocálicos de um lado. Então, de um lado as cenas, do outro lado os encontros vocálicos. E você vai ligar o encontro vocálico de acordo com a cena correspondente a ele, certo? E na página 10, que também são os encontros vocálicos, tem, no quesito 1, destaca os encontros vocálicos nas palavras abaixo. Então, tem as palavras abaixo no quadro, em que você vai circular os encontros vocálicos que aparecem nessas palavras, certo? No quesito 2, você vai copiar os encontros vocálicos das palavras abaixo. Então, tem várias palavras, onde a primeira, por exemplo, é poesia. Então, poesia tem dois encontros vocálicos. Tem O e E tem I e A. Então, você vai copiar O e E, faz uma vírgula, I e A. E nas outras palavras, você vai copiar sempre os encontros vocálicos que aparecem nelas. No quesito 3, você vai ligar as palavras com os mesmos encontros vocálicos. Então, tem uma coluna de palavras de um lado e do outro lado tem outra coluna de palavras. Então, na palavrinha que tiver um encontro vocálico, que tiver na outra palavrinha, você liga com os encontros vocálicos iguais. Por exemplo, na primeira palavrinha tem família. Nós temos o encontro vocálico I e A. E na outra coluna nós encontramos a palavrinha sandália, que também tem encontro vocálico I e A. Então, você vai ligar as duas e assim vai fazer com as outras palavras. No quesito 4, você vai completar as frases com os encontros vocálicos. Então, temos duas cenas. Na primeira, um homem está querendo devolver a bolsa a uma mulher. E na segunda, tem uma menina querendo assustar um adulto, não é isso? Então, na primeira, onde tem esse espaço, você vai colocar o encontro vocálico correspondente a essa cena, o que é que o homem falou para a mulher. E na segunda, o que é que o homem falou para a menininha, certo? De acordo com a frase. Aí tem o tracinho, moça, você esqueceu a sua bolsa. E na segunda cena tem o tracinho, tem menina, que susto você me deu. E no último quesito da atividade, que é o quesito 5, tem represente por meio de desenho o que se pede. Depois escreva as palavras utilizadas nesta situação. Você vai desenhar no primeiro quadrinho, cumprimento de amigos. E no segundo parquinho, queda num parque de diversão. Então, nesse primeiro quadrinho, você vai desenhar dois amigos se cumprimentando. No segundo, você vai desenhar uma queda num parque de diversão. A criança está brincando e caiu. E você vai escrever os encontros vocálicos que representam as duas cenas, certo? Com a ajuda de mamãe.
Publicação, por favor. Então foi isso na nossa aula. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos vocês. E tchauzinho. Beijo.